cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui, meus irmãos, para estar trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Desejar agradeço a cada um dos inscritos. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Está embaixo aqui, inscreva-se. Aleluia. Se está gostando dos vídeos, dos conteúdos, meu irmão e minha irmã, deixa seu like, deixa um comentário. O pedido deixa ali também, irmãos, de oração ou um comentário para a glória do Senhor Jesus. E sem perca de tempo, irmãos, vamos entrar na palavra de Deus, que se encontra aos Romanos, capítulo 12, que diz assim, a palavra de Deus, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, nós vemos aqui Paulo falando para a igreja, para os servos do Senhor, e também para nós, irmãos, fica essa mensagem. Glórias a Deus, a qual, aleluia, pela infinita misericórdia e infinita compaixão de Deus, para os irmãos, aleluia, glórias a Deus, apresentar um corpo em sacrifício vivo a Deus. Aleluia, glórias a Deus, que maravilha, irmãos. Aqui, aleluia, Paulo está dizendo para nós se apresentar diante de Deus em santidade, de uma forma que agrade a Deus, que ele vai dizer aqui, ó, que o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele diz assim, irmãos, nós podemos entender, irmãos, aleluia, que nós temos que apresentar um culto maravilhoso a Deus, seja na igreja, seja em casa, ou seja onde você estiver, meu irmão e minha irmã, que o nosso corpo esteja sendo um sacrifício vivo, agradável e santo aos olhos de Deus. Irmãos, porque nos dias que estamos vivendo, irmãos, aleluia, nós não vemos mais as pessoas indo para a igreja cultuar a Deus, mas sim elas si mesmo cultuar a elas mesmas, irmãos. Não estão cultuando seu corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, mas elas estão indo de qualquer maneira, irmãos. Irmãos, os irmãos perdoem minha palavra, hoje não sabemos se as igrejas aí fora, não generalizando a todas, irmãos, aleluia, a todos, mas a grande maioria, irmãos, a gente não sabe se é uma igreja ou se é um cabaré, irmãos. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. As pessoas não olham mais para a mensagem, como Paulo está dizendo, para nós se apresentar agradavelmente aos santos olhos de Deus, da maneira conforme tem que ser. Aleluia, glórias a Deus. Hoje as pessoas vão para a igreja, aleluia, elas imaginam que o altar é um palco, irmãos, e elas são estrelas, são celebridades, que elas estão lá para brilhar mais com o Espírito Santo. As pessoas, principalmente as mulheres, não estou sendo nenhum machista aqui não, irmãos, entenda bem, mas a grande maioria, as mulheres, irmãos, como a mulher é um vaso mais fraco, que no início, também no princípio de tudo, irmãos, a mulher caiu na tentação, aleluia, no pecado. Glórias a Deus, a mulher é um vaso mais fraco e nós vemos, aleluia, que as mulheres, elas vão para cima dos altares sensualizar, irmãos. Tem pessoas, mulheres, que se dizem pastoras. Na Bíblia não se encontra nenhuma pastora, aleluia, nenhum cargo de pastora, somente pastor, irmãos. Elas estão se titularizando, estão aí usando roupas sensuais para sensualizar a igreja, irmãos, e o povo da igreja. Irmãos, e Paulo diz para nós fazer um culto racional a Deus. Não é para você usar o teu corpo, usar aquela 1h30 de culto para chamar a atenção das pessoas. Mas a atenção não é tua, mas a atenção é do Espírito Santo, é de Deus. A atenção ali tem que ser voltada à palavra de Deus. Aleluia, por isso que Paulo diz para nós
se apresentar com um corpo, aleluia, agradável, vivo, santificado diante de Deus, irmãos. Hoje as pessoas vão para sensualizar a igreja. Hoje as pessoas não vão com nenhum objetivo de adorar a Deus. O objetivo é de ir lá se aparecer como uma estrela, chamar a atenção das pessoas, aleluia, escandalizar a obra do Senhor, sensualizar a obra do Senhor. Irmãos, está uma vergonheira, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos chamados, fomos remidos no sangue de Cristo. Nós fomos salvos como pecadores perdidos por Cristo, fomos, aleluia, salvos. E hoje, aleluia, somos a luz desse mundo. Mas ultimamente, irmãos, as pessoas, em vez de ser luz, estão sendo trevas dentro da própria igreja. Em vez das pessoas pregar sobre a luz, elas pregam de qualquer maneira. Irmãos, vigia, irmãos, a igreja que você está congregando. Vigia o que estão pregando na tua igreja. Irmãos, a porta larga está aí, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. As pessoas têm dado lado para o inimigo. Estão usando, aleluia, as igrejas para escandalizar. Mas a Bíblia é bem clara em dizer: ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. O ai do Senhor dói, irmãos. E o Senhor diz mais na palavra de Paulo, irmãos: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, as pessoas não olham mais para isso. Hoje, irmãos, aleluia, glórias a Deus, as pessoas estão indo de qualquer maneira. A Bíblia é bem clara em dizer: vem como estás. Aleluia, mas quando a Bíblia diz vem como estás, não significa para você continuar na mesma prática que você era do mundo. Automaticamente não é o homem, não é o pastor, não é ninguém que vai te libertar, mas é o próprio Espírito Santo que põe a temor no teu coração. É o próprio Espírito Santo que não permite você mais. É o próprio Espírito Santo que não permite você mais usar um batom vermelho para sensualizar a igreja, usar brincos, bijuterias. É o próprio Espírito Santo que te repreende, meu irmão e minha irmã, de forma que você tem que andar, aleluia, um sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos de Deus. Aleluia. E o Senhor diz através de Paulo: não conformeis com este mundo. Irmãos, olha como está esse mundo, irmãos. Olha como está a igreja. A igreja, a Bíblia diz que é para ser o sal e a luz deste mundo. Porque o mundo já é do maligno, irmão. Isso todo mundo já sabe. O mundo é do maligno. Mas nós fomos chamados para ser a diferença desse mundo, irmãos. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, e o versículo 18 diz, irmãos: aleluia, há uma diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, tem que haver essa diferença no meio da luz com as trevas. Não, aleluia, a luz não é para ir lá e se misturar com as trevas e se tornar trevas, irmãos. A luz tem que ir por meio das trevas e as trevas mudar para a luz. Porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Não o perdido voltar e perder outras pessoas. Aleluia, irmãos. Está assim no meio gospel hoje, irmãos. Aleluia, quantas coisas. Quantas pessoas se dizendo que são profetas. Estão profetizando, usando celulares, usando copos, simplificando tantas coisas. Estão deixando a Bíblia de lado, irmãos. Usando os bens materiais aqui para divulgar algo para o ego das pessoas, para agradar as pessoas. Não estão pregando a Bíblia. Isso não tem nada a ver com Cristo, irmãos. Ai desses, irmãos, que estão enganando a muitos. Ai desses, diz o Senhor. Irmãos, vigiai, irmãos. Aleluia, não vai em qualquer profeta achando profeta do Pix, irmãos. Quantos... Não faz Pix, não faz nada. Oferta, pastor, eu tenho 15 anos. Você vai ofertar 15 reais.
Pastor, eu tenho 30 anos. Você vai ofertar 30? Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. O maligno está se influenciando dentro da igreja, porque a Bíblia é bem clara em dizer que tem o trigo e tem o joio. Mas naquele grande dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Irmãos, não vamos se conformar. Estão querendo calar a igreja. Estão tentando calar nós, irmãos. Estão implantando leis para nos calar, para tirar nossos princípios. Irmãos, vamos se levantar. A igreja é para fazer a diferença. Os nossos irmãos em Cristo, outrora, 2000 anos atrás, foram mortos por leões, comidos vivos. Foram pregados numa cruz também, em X. Foram decapitados. Foram, aleluia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E não negaram a fé. Não negaram o nome de Jesus, irmãos. Mas a igreja, muitos aí fora, irmãos, estão contradizendo a palavra. Estão levando o mundo para dentro da igreja. Em vez da igreja ir para o mundo salvar as pessoas lá fora. O mundo está entrando na igreja, dentro da igreja. As pessoas estão zombando de Deus. As pessoas dançam dentro da igreja. As pessoas andam sensualizando. As pessoas andam seminuas. Irmãos, o que é isso, irmãos? Pastores, abra os olhos, pastores. Peçam discernimento do Espírito, para discernir se é espírito de Jezabel, se é espírito mundano. Não deixa, repreenda. Levante campanhas em orações. A Bíblia diz que a luz é para salvar os perdidos, para nós ganhar os perdidos lá fora, ganhar as almas, ganhar os drogados, os alcoólatras, as prostitutas. Não para as prostitutas entrar dentro da igreja, dançarem, escarnecerem a obra do Senhor. Não, irmãos. Não pode ser misturados. A igreja ainda é para fazer a diferença no momento que estamos vivendo difícil nesse mundo. Enquanto muitos falsos profetas estão enganando a muitos. Jesus disse em Mateus que muitos viriam em seu nome, profetizariam, fariam sinais, faziam tantas coisas, estão enganando a muitos, irmãos. Vigiar a igreja. Povo de Deus, vigia. Não saia crendo em qualquer palavra, que qualquer pastor, qualquer profeta que se diz profeta, se diz pastor. Irmãos, não é qualquer um que imita uma língua, irmãos. Peça discernimento de espírito, para você não ser enganado, meu irmão. Para você não ser enganada, minha irmã. A Bíblia diz, aleluia, devido a muitos falsos profetas, aleluia, devido aos sinais que Satanás vai permitir muitos fazer, os escolhidos também seriam quase enganados. Mas o Senhor está nos guardando. O Senhor está nos livrando. Mas o Senhor diz, buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Para te dar discernimento. Para te dar sabedoria. Para te dar vigilância para você se afastar. Como o salmista Davi falou no Salmos 1. Sai do meio da roda de encarnecedores. Mas se você estiver na roda dos encarnecedores, pregue a verdade. Não se junta a eles a beber cerveja. Não se una a eles para fazer a dancinha do TikTok. Não se una a eles para mentir, enganar. Ou quem sabe você sabe da palavra e mente. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Que os pastores venham se levantar, esses homens de Deus, que se dizem homens de Deus. Preguem a verdade. Exorte a igreja pela autoridade do Espírito Santo. Ensina o caminho reto e justo que tem que andar. E como tem que andar. Porque hoje muitas igrejas têm formas de costumes, têm formas de doutrinas, que tudo pode, irmãos. Paulo vai dizer na sua carta, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Aleluia. Glória a Deus. Eles lêem a Bíblia, mas eles mudam. As coisas que não podem, eles descartam e põem aquilo que eles imaginam que podem fazer, irmãos. Que está agradando a Deus, irmãos. Mas não pode, não está agradando a Deus, irmãos. Olha quanto escarnecimento nessa igreja. Olha quantas coisas erradas acontecendo no meio gospel, numa sociedade aí fora. Olha a calamidade que está o mundo, irmãos. Mas Jesus está voltando. Jesus está alertando a sua igreja. Jesus está alertando o seu povo salvo. Somente aquele que anda na obediência, somente aquele que anda em santidade, ouvirá a voz do Espírito Santo. Só aquele que tem as suas vestes lavadas, está aí preparado como as 5 virgens prudentes. Quando o noivo voltar, aleluia, entrará para as bodas. Mas as loucas ficarão perdidas, porque tem muitos aí que se dizem ovelhas, mas só estão trajados de ovelhas,
são falsos, são lobos devoradores, estão só para ganhar dinheiros, beneficências no povo cristão, dos humildes servos do Senhor. Vamos se levantar, igreja, proclamar as verdades. Aleluia, não vamos se conformar com esse mundo. Esse mundo é do maligno, mas vamos pregar a verdade. Em meio ao caos, em meio à adversidade, vamos pregar a verdade. Doe quem doer. Jesus diz que a palavra dói no momento, mas ele cicatriza. Aleluia, é ele que liberta o homem e a mulher do pecado, do vício. É ele que transforma. Aleluia, glórias a Deus. E nós temos que entender, irmãos, a vontade que o Senhor quer. Nós temos que entender a palavra. Nós temos que saber qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que andar conforme Deus quer, irmãos. A Bíblia cita cada versículo. As mulheres, 1 Pedro capítulo 3, o verso 5. Aleluia. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Irmãos, olha aqui, irmãos, as mulheres andavam como mulheres santas de Deus, não andavam aí sensualizando tudo, e elas também obedeciam seus maridos. Irmãos, hoje a mulher quer ser mais que o homem, a mulher quer eleger a igreja, a mulher quer fazer tudo, irmãos. Irmãos, não sou nenhum machista, não estou aqui fazendo nada disso, entenda bem, irmãos. Mas a Bíblia bem quer dizer que o homem é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. A mulher tem que ser submissa ao homem, não é nenhum machismo, irmãos. Aleluia. A Bíblia que diz, irmãos. Mas hoje tudo que a mulher muitas vezes faz, a mulher sendo o vaso mais fraco, ela não suporta, aleluia, a aprovação, e a queda é grande. Como a Bíblia diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher que não é sábia, ela mesmo derruba a casa, irmãos. Irmãos, vamos andar em vigilância, vamos vestir vestes que agradem ao nosso Senhor. Vamos andar conforme Deus queira. Vamos ser a diferença no meio de muitos aí fora que se dizem cristão e estão sendo, aleluia, cometidos por Satanás. Estão aí pelas essas coisas do espírito de Jezabel, irmãos. Aleluia, dentro das igrejas, irmãos. Vigiar, irmãos. Vigiar com o espírito de Jezabel que está rodeando o mundo e a todos, irmãos. Vigiar falsos profetas, pics, pastores falsos. Vigiar a igreja. Vigia o povo do Senhor. Jesus está voltando. A última trombeta soará. Porque olha quantos escarnecimentos. Olha a avareza, irmãos. Olha a apostasia, irmãos. Glórias a Deus. Olha os escândalos dentro das igrejas, irmãos. Olha quanta coisa acontecendo ao redor do mundo inteiro. Dentro da igreja, fora da igreja, no meio da sociedade. Olha as enfermidades, os vírus, as pestilências. Olha o caos, irmãos. Mas eu e você, Jesus chamou para nós fazer a diferença em meio a tudo isso. Não negarmos o nome dele e proclamar a verdade no meio das pessoas falsas, das pessoas que gostam de fazer as coisas erradas. Jesus chamou nós para fazer a diferença, irmãos. Amém, meus irmãos? Aleluia! Vigiai, irmãos, porque Jesus está voltando. Vídeo com mais alguém. Se inscreva em nosso canal, meu irmão e minha irmã. Dá essa força para nós. Jesus te abençoe de sempre, em nome de Jesus.